Gente, eu acho que a internet da Cristina falhou um pouco. Estou aqui tentando ver ela, acho que ela saiu. Enquanto ela não volta, eu vou começar a introduzir aqui o assunto para vocês, tá certo? Então, o conteúdo que vocês começaram a ver no segundo ano, é, nessa semana, certo? Foram as fontes de energia, a unidade 3, ok? Então, essa unidade 3, ela vai falar sobre todas as fontes de energia que a gente utiliza. Então, por exemplo, no Brasil, nós utilizamos muito a hidrelétrica. Então, o hidro, eles vêm de quê? Vem de água elétrica, ou seja, a força da água que gera a nossa energia. Então, nós temos muito isso aqui no Brasil, certo? Então, aqui no início, na página 56, se vocês quiserem acompanhar comigo no livro, tá? Ele vai falando sobre a história da matriz energética mundial, como foi descoberto o carvão mineral, como foi descoberto o petróleo, né? O petróleo a gente sabe que foi descoberto lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1859, mais ou menos, certo? Então, a gente vai ver aí que com o surgimento, né, com a ascensão da máquina a vapor, logo no século XVIII, com a Revolução Industrial, que a gente já viu isso no capítulo anterior, né? Então, a gente viu como se deu as diferenças, como se deu a evolução dos modos de trabalho, como a gente passou do artesanato para a manufatura e para a máquina a vapor. Então, foi todo um processo longo, não foi um processo contínuo, não foi um processo que, digamos assim, hoje a gente usa, né, máquinas para fazer todo o trabalho de uma indústria, certo? Mas antigamente não significa que não exista ainda pessoas que utilizam artesanato, certo? Mas a gente sabe que se a gente quer uma demanda muito maior de produtos, de uma produção muito maior, então a gente precisa dessa máquina, né? Então, a gente vê aí o livro falando, abordando sobre essa demanda que ela foi, logo no século XVIII, com a Revolução Industrial, ela foi suprida pela queima do carvão mineral, que a gente já viu isso, né? Mas só que logo no final do século XIX, início do século XX, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a gente viu a ascensão do petróleo, né? Do petróleo e seus derivados. Quais são os derivados do petróleo? O óleo diesel, a gasolina, o querosene, né? Então a gente vê tudo isso. Mas a gente também sabe que o petróleo, além de produzir o óleo diesel, tanto a gasolina quanto o querosene, ele também produz outros subprodutos, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, além do petróleo, a gente também conhece outras fontes de energia, como eu já falei, a hidráulica, né? Então, quando a gente fala de energia hidráulica, a gente está falando, fazendo uma referência ao hidro, à água, energia nuclear, né? E a energia eólica, a energia solar, então, a energia eólica, né? Do ar, energia solar, do sol, a gente vê tudo isso, certo? Aqui, vocês vão observar que tem uma evolução, né? Mostrando aí um gráfico da evolução da matriz energética mundial de 1971 até o ano de 2012, certo? Então, esse verde, né, esse verde mais escuro, que ele está de 2.000 a 4.000, é o petróleo. A gente vê aí que essas fontes, como é que eu posso dizer essas energias renováveis, né, que a gente sabe que faz bem para a natureza, mas tem um alto custo na produção, que a gente vai ver isso mais à frente, ela não é tão utilizada. Se vocês observarem aqui, ó, ela está pintada de azul, o azul é só essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Porque ela veio ser utilizada a partir de 2005, né, até 2012. Então, ela é muito recente, por ser recente, ela é muito cara. Então, a gente vai ver isso mais à frente, né? Então, a gente vai ver a questão do consumo do mundo, certo? O consumo de energia do mundo. Aqui são os gráficos de 2014, tá certo? Então, o consumo de energia per capita, né, ó, dos Estados Unidos, da Rússia, da Arábia Saudita, da Austrália. Vocês vão observar que mais na frente o porquê da Rússia, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos eles utilizarem tanta energia, né? Os Estados Unidos a gente sabe, é o óbvio, é um país de primeiro mundo, superpotência mundial, então obviamente eles precisam de muita energia, certo? Quando a gente desce aqui, eu até passei a
sobre esse quadro. Eu passei uma atividade sobre esse quadro, que ele vai mostrando, né, a classificação das fontes de energia, certo? Elas são classificadas em 4, ok? Então, como elas são classificadas? São as fontes de energia, 4 não, 6, né, na verdade, desculpa. São as fontes de energia primária e secundária. Então, quais seriam as fontes de energia primária? São aquelas fontes de energia que a gente não precisa causar uma transformação nela. Então, um exemplo, a gente vai na floresta, obviamente que eu estou falando assim, né? Ninguém vai na floresta, mas assim, você mora no sertão, então você vai no mato, você pega uns pedaços de lenha, né? Você pega uns pedaços de madeira, e aí você joga aquela madeira no fogão a lenha, você faz uma fogueira com ela. Então, ela é uma energia primária. Como assim, Darine? Se você não precisou causar nenhum processo químico, industrial, de modificação nela, certo? Ou seja, você só pegou ela e transformou ela. Então, pegou ela, botou fogo, pronto. Então, as fontes de energia secundárias, elas já requerem um maior tratamento ou um processo de transformação para a sua produção, né? Então, como assim? A gasolina. A gasolina, ela passa por um processo, ela vem de onde, né? A gasolina, ela vem do petróleo. Mas então, eu pego o petróleo e posso botar ela no tanque do meu carro? Não, não posso. Vai ser todo um tratamento industrial, onde ela vai passar por um refino, onde ela vai passar por altas temperaturas ou até mais baixas temperaturas, vocês vão ver isso mais à frente, para ela ser transformada no óleo diesel, para ela ser transformada na gasolina, no asfalto, na naftalina e em vários outros subprodutos que ela é transformada, certo? Aí a gente tem também as fontes de energias que podem ser renováveis ou não renováveis, né? Mas como assim renováveis e não renováveis? Renováveis são aquelas fontes de energia que podem se recompor rapidamente ou não na natureza. Um exemplo de uma fonte renovável são as usinas hidrelétricas. Por quê? Porque elas são geradas a partir da força da água, que é um recurso renovável, né? A energia eólica, que vem do ar, é um recurso renovável. A energia solar, né, que vem da luz do sol, é um recurso renovável. Mas aí surge aquela dúvida, né? Eu não sei. Não sei se acontece com vocês, mas eu gosto de pensar em várias perspectivas. Mas, Berenice, muitos anos a gente tem seca, que podem durar 2, 5 anos, né? Mas volta a chover. Quando a gente fala de uma energia não renovável, é que ela demora milhões de anos para voltar para a natureza, para se recompor. Um exemplo disso é o petróleo, certo? O petróleo, ele é um hidrocarboneto, certo? O que isso quer dizer? Tem átomos de hidrogênio e carbono. Eles se transformam rápido? Não. Ele passa por um processo onde ele demora milhões de anos, certo? A partir dos sedimentos que a gente viu lá no primeiro ano, que eram as rochas sedimentares, né? Que eram partículas de poeira, de areia, que eram transformadas em outras rochas, né? Então, a partir disso, formado pela decomposição de animais, de vegetais, né? E cobertos por sedimentos, areia, poeira, por milhares e milhares de anos, que são aí formam as rochas sedimentares, e aí nós podemos, depois de muitos anos, tirar o petróleo, né? Então, o petróleo é um exemplo, e o carvão mineral também, são de fontes não renováveis, porque eles demoram muitos anos, né, para se recompor de novo na natureza. Como a água volta mais rápido, né? O sol, a energia eólica, né, do ar, certo? E nós também temos... Oi. Berenice. Oi, Cristina. Oi? Alguém falou? Bom, vou voltar. Se alguém falar, tá certo, eu paro e vocês continuam. E também elas são classificadas em 2 tipos, que são as fontes convencionais e as fontes alternativas, né? Então, quais são essas fontes convencionais? São aquelas que já são utilizadas por muito tempo e que são mais utilizadas no mundo, certo?
como, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, as hidrelétricas, elas são muito mais utilizadas. Já as fontes alternativas, o exemplo delas é a energia solar e a energia eólica, elas são muito mais recentes, né, em comparação ao petróleo, que ele foi descoberto no final do século XIX, principalmente início do século XX, né, ele é muito, são energias muito recentes, certo? E que, apesar de gerar um baixo impacto ambiental, tem um custo muito grande de criação, um custo muito grande até de transporte, porque o petróleo, vocês vão observar mais à frente, que o petróleo ele é muito utilizado porque é muito fácil de transportar o petróleo e é muito barato de ser transportado, certo? Diferentemente, vamos pensar aqui numa hélice, né? Tá, de uma energia eólica. Você imagina uma hélice daquele tamanho sendo transportada? Então, teria que ser um caminhão daqueles gigantes. Eu até vi um vídeo, um tempo, que era a transportação de uma hélice, né? Que é utilizada para energia eólica. Gente, é um caminhão gigante, né? Já tem o custo do caminhão. Demora. Então, uma hélice, ela vai demorar vários dias para ela ser transportada, para ela chegar no seu local, né, que ela tem que chegar, sem contar que é uma hélice, né, então precisa de outros caminhões para levar o restante das hélices, o restante do material, então tem que ser um local afastado, um local que tenha vento. Quem já foi em Canoa Quebrada, né, logo quando a gente chega em Canoa Quebrada, a gente já consegue avistar, né, mas, enfim, basicamente isso. Elas são alternativas porque elas são muito recentes e elas são pouco utilizadas, tá certo? Cristina? Olha, pronto, Berenice. Vou colocar petróleo aqui, tá bom? Vou só dizer. Pronto, o petróleo é um hidrocarboneto, né, composto por átomos de hidrogênio e carbono. Sua origem é orgânica, formada pela decomposição de micro-organismos. Quais são os micro-organismos? Animais e vegetais, que se acumularam, né, no fundo de antigos ambientes aquáticos, mares e lagos. E existe há milhões de anos. Aí nós temos uma imagem, né, onde tem a formação do petróleo em A, B e C. Né? Ela demonstra bem nítido como esse elemento ele é formado, né? Por essas camadas de sedimentos, né? Esses restos orgânicos foram submetidos a temperaturas e pressão elevadas e se transformaram muito lentamente em petróleo. Percebemos aí que essa camada, né, impedem a sua migração, e aí nós temos a formação do petróleo. Também conhecido como óleo de pedra, né, o petróleo possui, né, coloração escura e é encontrado em estado líquido em depósitos naturais acumulados em rochas, né, porosas, sedimentares, como arenitos, dados em profundidades variando no fundo dos mares e oceanos. E aí também nós temos, né, uma imagem bem clara desse processo e da forma que ele é extraído. Vai, Berenice, mais um pouquinho. Dos petroquímicas, né, do século XX, o petróleo passou a ser muito utilizado, né? Atualmente
responde a cerca de 33% da matriz energética mundial. Sua utilização em grande escala decorre de sua versatilidade em seu estado bruto, ou mesmo após o refino, o petróleo para grandes distâncias. Redes, né? Navios, petroleiros, caminhões, tanques, que ela já deixou bem claro. E um custo relativamente baixo. Uma outra vantagem do petróleo é a diversidade de derivados que fornece, em suas propriedades físicas e químicas, que pode colorifico. A aplicação comercial, também chamado petróleo leve, processado com maior facilidade, mas nas refinarias, pelo fato de ser formado por cadeiras de carbonos pequenas. Por de maior uso comercial, ao contrário também, chamado de petróleo pesado, possui estruturas, né, moleculares maiores, com mais 20 átomos de carbono por molécula. A partir do refino, em que o petróleo passa por sua série de processos químicos e físicos, são obtidos diversos tipos de combustíveis, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, a querosene e o gás, e inúmeros outros produtos, né, como lubrificantes, solventes, graxas, betume, né, e aí nós vemos a figura abaixo, derivado do petróleo. Aí nós temos a imagem de todo o processamento, de como ele é feito, na imagem, bem detalhado, né, para cada fim, né. Cristina, só para salientar, né, o que a gente está falando aqui, da questão do refino do petróleo, se vocês observarem, nessa figura aqui, abram aí em mim, parem de olhar para o Daniel, certo? Nessa figura, vocês vão ver que a partir da temperatura em que o petróleo ele é exposto, ele pode se transformar em várias coisas, certo? Então, quanto mais calor, quanto mais calor ele passar, mais grosso, né, mais bruto é o produto que ele vai gerar. Por exemplo, até 40 graus Celsius, ele gera o quê? O gás combustível, que é aquele gás que a gente às vezes utiliza em casa, né? 40 graus Celsius até 175 graus Celsius, a gasolina, os solventes, o nafta, né, que são os plásticos. Até 175 graus Celsius, querosene para avião. Aí ele está falando aqui, acima de 510 graus Celsius, o que ele vai gerar? O asfalto, o piche, as ceras, né? Então, depende muito ao calor que o material está exposto. Quanto mais quente, vocês percebam que, no fundo, né, que são as maiores temperaturas, né? Então, quanto mais quente ele passar, basicamente próximo do petróleo bruto, certo? Mais bruto, né? Mais os subprodutos são os mais pesados, como o asfalto. Pode continuar, Cristina. Vou botar aqui. E o esclarecimento da Berenice, né? Petróleo no mundo, produção, consumo e né? Por se tratar de um recurso não renovável, o petróleo tende a se esgotar, né? As estimativas mais pessimistas indicam que as reservas mundiais possam ser esgotadas daqui a 40 anos, o que é provável que não ocorra diante da descoberta de novas jazidas e o desenvolvimento de novas tecnologias de exploração. Entretanto, existe um grande desequilíbrio entre as regiões produtoras e consumidoras, né? Importante fato ressaltar aí que a questão dessa não preocupação de preservar, né, a questão desse cuidado com esta fonte de energia.
Só um pouquinho da imagem aí, petróleo, produção e consumo. Nós temos aí, né, o gráfico em que mostra esse produção e consumo. Nós temos na cor mais forte, vermelhado, o consumo, né, e a produção. Dá para a gente, nitidamente. Vocês, só para acrescentar aí, ó, vocês percebam nos Estados Unidos, né, que o consumo de petróleo nos Estados Unidos é muito maior do que a sua produção, né? Então, muitas vezes, eu vi até uma imagem, que eu gosto muito de brincar com ela. Eu esqueci, eu não achei ela para colocar aqui para vocês, mas é uma foto dos Estados Unidos e aparece um local, né, que tenha petróleo, aí os Estados Unidos lá e diz assim, vamos livrar aquele lugar do comunismo, vamos trazer a democracia para aquele lugar, é só trazer petróleo, né? Vocês sabem que os Estados Unidos e a Venezuela têm um embate muito forte. A Venezuela, ela é uma grande produtora de petróleo, ela faz parte, inclusive, da OPEP, né, que é a organização, que a Cristina vai falar mais à frente, que é a organização de alguns países que se juntaram para conter o oligopólio desse produto. Então, a gente, às vezes, tem que ficar muito atento com o que acontece no mundo, com o social, porque a gente acha que tudo é questão democrática e tal, e sempre tem um porquê, né, por debaixo dos panos. Desculpa, Cristina. Não, foi bom demais. Né? Petróleo, fluxo no mundo, né? Só lembrando que o tempo de vocês já está quase chegando ao fim. Nós temos aí mais uns 5 minutos, mais ou menos, viu? Pronto. Essas linhas vermelhas, nós temos aí o fluxo de petróleo em milhões de toneladas, né? Nós percebemos o quê? Né? Que existe aí, que nem a Berenice já falou, nós temos aí os Estados Unidos, né? Nós temos, em grande escala, me ajuda aí, Berenice. Ele vai mostrando as setas, né, que são os principais fluxos de petróleo. Aí, se vocês observarem, as setas tem as médias, as mais finas e as mais grossas. Então, as mais finas é até 50 milhões de toneladas. As médias, vocês vão observando aqui, ó, na legenda do mapa. A gente aprendeu isso lá no primeiro ano. As médias, né, de 51 a 140, e as mais grossas, mais de 141 toneladas. E aí são mostrando os países. Se vocês observarem, os Estados Unidos, essa parte aqui, ó, que está pintada de lilás. Então, dos Estados Unidos, entra e sai muito petróleo. Eu acho assim, se você observar a imagem como um todo, é o país que mais entra e sai petróleo, em comparação, né, é o país, não, né? O local. A América Central e a América do Sul, né? A Europa e a Eurásia, né? A África, né? Da África, se vocês observarem, sai mais do que entra. Então, isso também é um reflexo histórico do desenvolvimento, subdesenvolvimento que os países enfrentam, né? Então, a gente está falando de um país subdesenvolvido, como, por exemplo, o Brasil, vamos citar um exemplo, e um país extremamente desenvolvido, superpotência mundial, que é os Estados Unidos. Então, quando a gente observa esse mapa, eles nos diz muita coisa, inclusive essa questão de superpotência, de desenvolvimento, subdesenvolvimento. Então, a gente tem que ter um pensamento crítico, às vezes. A gente não pode pensar só de economia. A gente, aqui, nessa imagem dos fluxos no mundo, ela está apresentando reflexos históricos, reflexos econômicos, reflexos geográficos, né? Todo um aparato de disciplinas que a gente pode citar aqui nesse momento. Eu acredito, Carlos, que é isso, né, Cristina? Tem algo para acrescentar? Claro. Não, eu acho que... Vocês querem recapitular alguma coisa ou não?
Só vocês conseguiram entender toda essa questão, né, do petróleo. O petróleo, como a professora Cristina ela já falou, ele é um recurso não renovável, né? Por quê? Porque ele tende a se esgotar. Como a professora tinha falado aí anteriormente, ele é formado pela decomposição de micro-organismos, né? Que ele só é produzido depois, se ele só é feito, ele só é criado depois de milhares de anos. Então, digamos assim, a gente tem que descobrir, né, mais tipos de petróleo, porque os que a gente já conhece, eles podem chegar a se esgotar, mas eu acredito que isso ainda vai demorar um tempo, ainda vão achar outras fontes de energia que sejam tão utilizadas e tão fáceis, né, de ser transportadas como o petróleo, certo? Toda essa questão da forma que ele é encontrado, tanto na parte continental, que é o onshore, né, e a parte marítima, ou nos oceanos, que é o offshore. Acredito que vocês já assistiram algum filme, né, que vocês veem uma plataforma no meio do mar, certo? Então, vários homens trabalhando naquela plataforma. Então, essa é a plataforma offshore, que ela fica no fundo de mares e oceanos. Eu acredito que é só isso, Carlos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar aqui no bate-papo, ou se vocês quiserem dar uma palavra no final, a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá certo? Estamos aqui para isso. Valeu, valeu. O professor Daniel já está a postos? O professor Daniel agora vai assumir, pessoal, a condução da aula, né, com sociologia. Eu acredito que todos vocês vão anotando as questões que vocês têm de dúvidas, de perguntas, e pode colocar no chat, tá certo? Pode colocar digitadas ali. E aí, no finalzinho da aula, Daniel, vamos deixar 5 minutinhos para os meninos fazerem aquelas considerações, tá bom? Tá certo, sem problema. Valeu, Daniel. É com você, filho. Bom dia. Estão me ouvindo? Então, parabenizar as minhas amigas, professora Cristina e professora Berenice, né? Nós estamos a manhã toda assim, elas primeiro, eu depois, né? Então, eu me chamo professor Daniel, sou professor de Sociologia, a todos a saber, da Escola Gonzaga Mota, e agora nós vamos começar a nossa aula de Sociologia para o 2º ano, né? O meu bom dia especial a todos os colegas que estão nos acompanhando, mas em especial ainda aos nossos alunos que entraram para estar conosco. Como conteúdo do 2º ano, né, em Sociologia, no nosso percurso sociológico, nós iniciamos essa semana o capítulo 7, que faz parte de uma temática maior, que é a unidade 2. Quem tiver em casa e tiver o livro aí próximo, o livro didático, pode se localizar aí. Unidade 2, que tem como tema sociedade, o tema geral. Dentro desse tema geral da sociedade, nós já concluímos o capítulo 1, pensando a sociedade, na perspectiva durkheimiana, webiana e calmarxista, né? E agora nós estamos iniciando o capítulo 7, com o tema Mundos do Trabalho, né? E esse tema, o mundo do trabalho, ele é um tema relativo, onde nós vamos estar compreendendo todas as transformações provocadas pelas duas grandes revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial, né? Que essas duas grandes revoluções impulsionaram muitas transformações e acontecimentos que modificaram a sociedade como um todo, né? Então, o carro-chefe desse mundo do trabalho é justamente essas duas grandes revoluções, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Dentro dessa perspectiva, os sociólogos, os clássicos sociais, como assim nós chamamos, Marx, Weber e Durkheim, faz uma alegoria de pensamentos sobre esse contexto, né? Aí, no início do subtema do capítulo 7, começa com o trabalho em Durkheim, Weber e Marx, como cada um deles descreve e afirma o trabalho. Por exemplo, para Durkheim, o mesmo vê o trabalho como uma atividade que proporciona a integração social, né? Weber relaciona a uma prática social marcada pelo
encontro do protestantismo com o espírito capitalista. Para Marx, o trabalho assalariado é uma atividade típica do capitalismo e sua exploração permite que as sociedades se reproduzam socialmente. Então, já nesse início de conversa sobre os mundos do trabalho, nós temos a definição alegórica que cada um dá, né? Apesar de ambos os sociólogos clássicos estudarem o mesmo fator, cada um dá a sua contribuição direta sobre isso. Por isso que o capítulo 6, nós levamos um percurso bem grande para entender o pensamento de Durkheim, para entender o pensamento de Weber, para entender o pensamento de Marx, né? Para só daí nós aprofundarmos agora neste capítulo 7, porque os mesmos vão fazer toda uma interpretação e definição de que, a partir das duas grandes revoluções, industrial e francesa, a sociedade passou a ser desmistificada, né, passou a produzir um mecanismo de produção diferenciado que todos os seus indivíduos, né, começaram a sofrer transformações, inclusive a introdução da sociedade capitalista no lugar da sociedade socialista. Inclusive, deixar de tratar o indivíduo pelo que ele é para o que ele produz, né? Esse é o carro-chefe que vai nortear esse capítulo 7, né? Onde nós vamos ver que grandes sociedades, grandes potências industrializadas do mundo, passam a não olhar mais seus membros por o que eles são enquanto pessoas, mas sim por o que eles podem produzir. Se já não produz, já não serve. Se já não dá contribuição ao capitalismo, já é colocado de lado, né? Então, esse é o contexto máximo desse capítulo 7, o mundo do trabalho. Depois, nós seguimos com a questão do trabalhador, que se alinea na questão da produção do seu trabalho, né? A ponto de estar submisso ao seu patrão, acerca de trabalhar várias horas consecutivas, lembrando lá a questão da produção fabril, né? A questão alegórica de trabalhar várias horas consecutivas e não ser valorizado como deveria ser, né? Também a produção em massa e o consumo em massa no período do famoso taylorismo e o fordismo, né? Que são o taylorismo, são transformações não apenas tecnológicas, mas também políticas e ideológicas sociais, que procuram restaurar a forma de exploração, de dominação das classes do trabalho, né? O taylorismo e fordismo estão vinculados à construção de um mundo de vida, uma forma social sistematizada. O toyotismo incorporou novas tecnologias e novas formas de gerência com o objetivo de restaurar os lucros capitalistas, né? E uma das caracterizações do neoliberalismo e as desigualdades que existe, né, no meio de produção fabril, no meio de produção social, e como o indivíduo é interpretado nisso. Vale ressaltar, acima de tudo, dentro de todas essas teorias, né, toyotismo, fordismo, né, lembrar de um contexto básico, que é justamente a partir dessas inferências, dessas teorias, né, que eu acabei de citar, que Weber e Marx e Durkheim dão sua contribuição direta como a sociedade produz nos seus indivíduos, né? Cada um com sua visão, lógico, mas cada um também dando a sua contribuição, né? Nós não podemos esquecer que os indivíduos pertencentes, todos nós que pertencemos a uma sociedade, passamos por uma forma de produção, né? Nós trabalhamos, nós nos autoafirmamos, e o trabalho é aquilo que nos dignifica como pessoa humana, né? É a partir do trabalho que nós temos a nossa autoafirmação na sociedade como um indivíduo que está ativo nessa sociedade a qual ele pertence, né? De um indivíduo que está participando ativamente na construção e na produção do seu mecanismo, do seu meio de sustentação. Inclusive nessa sociedade capitalista, que eu só valho por aquilo que eu produzo e não por aquilo que eu sou, né? Hoje nós somos tratados pelo estamento de classes sociais. Por isso, uma desigualdade social tão grande gerada na nossa sociedade capitalista pelo fato de que nós tratamos as pessoas por o que elas produzem ou têm,
e não por o que elas são, né? Pela dignidade humana da pessoa, por assim dizer, certo? Então, a minha orientação geral a todos vocês estudantes, ao se depararem com este capítulo 7, é chamar a atenção para esses contextos bases aí. Entender bem que o que gerou essa produção sistematizada capitalista foi as duas grandes revoluções, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Dentro delas, exigiram que os sociólogos tivessem um posicionamento para explicar esses acontecimentos sociais que estavam acontecendo nessa época, por volta aí do século XIX, né, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, né, que entra Max Weber e Durkheim para dar essa contribuição. Depois, essas teorias que tiram a produção do indivíduo, fazendo com que ele seja tratado como um mero produto e não um ser social, tá? Então, essas são as minhas contribuições gerais, sociológicas, para o bom entendimento de vocês desse mundo do trabalho, né? Desse mundo do trabalho. Por que na sociologia estuda o trabalho? Né? Porque é justamente o trabalho que se explica como a produção humana do indivíduo na sociedade. Né? É o trabalho que nos dignifica como pessoa humana, por assim dizer. Quem trabalha tem uma dignidade. E esse trabalho ele sofre modificação de classe social delas para com elas. Né? Cada classe social tem uma maneira de produzir, tem o que produzir, né? E tem outros que não têm. Tá bom assim? Então, essas são as minhas contribuições para poder deixar também vocês à vontade para tirarem as dúvidas, caso eu tenha falado um pouco rápido, né, porque a gente se empolga na apresentação. Tem um slide aí que a gente está mostrando para vocês, né? Mas o livro está bem sistematizado. Aí na página 165, traz todo o roteiro de estudo para vocês, estudantes, para vocês não se perderem, né? É um resumo já do capítulo todo, onde vocês terão essas informações todas que eu acabei de fomentar para vocês. Tá bom assim? Deixo agora aberta as perguntas de vocês, tá certo? Alguma dúvida que vocês possam ter ou algum assunto que vocês queiram que eu trate de volta. Tá bom? Professor Daniel, bem rapidinho. Antes Eu estou fazendo um questionamento aqui e você pudesse dar uma explicadinha sobre isso. Carlos. Oi. Eu não escutei. Do Carlos... Queria só fazer um questionamento, Daniel. Para que você pudesse ampliar essa discussão. Por exemplo... você disse que o trabalho dignifica o homem, certo? Eu também acredito nisso. Mas existem muitos trabalhos que são explorações humanas que não são nada dignos. Como é que a gente lida com essa questão de a necessidade do trabalho para dignificar, ao mesmo tempo que o trabalho não é digno, nem na sua carga horária e nem na sua remuneração? Como é que a gente luta por essa mudança para que possa ser digno o trabalho e digno também o trabalhar? Ô, Carlos. Vai. Ô, Carlos, vai sim. Falando. Antes do Daniel responder, eu queria fazer uma participação aí. É rapidinho. Ótimo. Ok. Só para colaborar aí. Né? Muito bem. O trabalho dignifica, esse trabalho não existiu toda a vida dessa forma, não. Né? Isso foi já uma colocação. O trabalho da minha concepção, na minha leitura, ele teve 3 momentos importantes na história. Antes, no início de Cristo, da Idade de Cristo, o trabalho era visto como sacrifício, entendeu? Aquelas pessoas que não tinham fé, né, compartilhavam com a igreja, essas pessoas eram castigadas, o trabalho se via como castigo para essas pessoas. Na Idade Média, para o início da Idade Moderna, o trabalho já mudou de concepção. Né? Com Santo Agostinho, ele vai dizer que o trabalho agora pela salvação, dignifica pela salvação. Se você ser adepto da fé, o trabalho vai fazer com que você se salve. Né? E já agora, o capitalismo já passou outra concepção, ele já vai dignificar. Ou seja, se você trabalhar, você é visto como uma pessoa do bem,
né? Já que se você não trabalha, é como tido como malandro. Então, o trabalho tem 3 etapas da história: sacrifício, salvação, com Santo Agostinho, e agora no capitalismo, com A dignificar, né? produção. Ok, Daniel? Um abraço. Perfeito. Obrigado, sim. Eu também queria fazer uma colocação, Fala, Faça professor. também com relação ao trabalho. Nós estamos aí vendo que tanto o Fordismo como o Taylorismo ele vem para buscar uma explicação socioeconômica isso. para o desenvolvimento social. E aí, quando a gente lê a frase "o trabalho edifica", é porque o trabalho ele vai identificar a pessoa, o indivíduo, pelo Isso. modo de produção. E nessa edificação, existe um elemento crucial que o capitalismo vai taxar, que é o teu modo do trabalho vai gerenciar o teu valor para a sociedade. E aí, o trabalho ele pode ter sido visto, primeiramente, como algo negativo, e o trabalho bíblico, né, que tem lá quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, a mensagem diz: tu É porque vai você tirar tem do que suor, lembrar que é o o teu tempo. suor, o teu sustento, tu vai trabalhar para poder se sustentar. A partir daí, o trabalho é visto como algo negativo. A partir da sustentabilidade econômica, o trabalho passa a ser visto como melhoramento de condição de vida. É por isso que as pessoas procuram medicina, direito, engenharia. Para quê? Para poder ter status. O trabalho vai dizer status. E aí entra a questão do trabalho escravo, que é o quê? Aquele que eu não me identifico, mas eu estou trabalhando para o poder ser reconhecido socialmente, mas eu vivo infeliz. Quantos médicos não vivem felizes? Quantos engenheiros não vivem felizes? Quantas pessoas simples não vivem felizes, sendo escravo do seu próprio suor? É a partir daí que o trabalho é mal visto. E é Karl Marx que no Partido Comunista, que ele vai dizer que um espírito mal ronda a Europa. O que é este espírito mal? É o capitalismo selvagem, que não perdoa ninguém e que valoriza a pessoa pelo aquilo que ela produz e não pelo aquilo que ela é. Valeu? Obrigado. Aí, retornando para responder o adentro que o Carlos fez, né? Quando é que o trabalho dignifica o homem? Nós temos que saber que nós somos seres criados para a socialização, né, entre si. E esse trabalho, nesse perfil de socialização, ter um trabalho digno para o indivíduo é algo essencial em uma sociedade, né? Só que muitas vezes não se tem esse trabalho digno. Então, quando os teóricos sociais falam que o trabalho é uma forma de dignificação do homem, é que quando esse homem está de posse de um trabalho digno, né? Que ele não seja explorado por longas jornadas de trabalho e que ele não receba um salário inferior daquilo que ele realmente tem. Como, por exemplo, Marx vai criticar que o salário do trabalhador é referente a apenas uma parte do que ele produz, e não a totalidade de sua produção. Quando Marx faz esse adentro nesse contexto, ele faz justamente essa crítica, né? Que o trabalho é para ser uma dignidade, uma dignificação do indivíduo que pertence a uma sociedade, e não uma forma ao qual ele seja explorado ou ele seja tirado a sua dignidade. Tá bom assim? Respondido, Carlos? E obrigado aos dois colegas que contribuíram tão bem, viu? Obrigado, Tim e Edson. Vamos abrir para os alunos, né, Daniel? Agora fica para os alunos aí falar. Eu vi alguns aqui, eu me perdi quem é que está aqui. Mas acho que a Laís está aí. Espera, deixa eu olhar aqui. Giovana, Jamile, Jamile,